E Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, diga tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos seus servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Você pode se assentar, querido, por favor. Fique em ré para mim, por favor. Gente, vocês me ouvem bem aí? O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Não, né? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? É porque vocês não falam amém. Gente, temos falado aqui sobre adoração. Eu preciso muito da sua atenção. Sei que você está se ajeitando aí, mas eu preciso muito que você preste a sua total atenção no que nós vamos tratar aqui hoje. Estamos falando sobre adoração e falamos que adoração é amar ao Senhor acima de tudo, não é isso? E adoração é uma vida de devoção ao Senhor, é uma vida totalmente consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor. E na semana passada falamos sobre um novo cântico, sobre uma nova canção que os salmistas estão sempre nos advertendo a cantar ao Senhor um cântico novo, uma nova canção. Quem estava aqui semana passada? Algumas pessoas estavam aqui e nós pudemos juntos aqui falar um pouco acerca dessa adoração espontânea. Alguém lembra disso? Porque o salmista diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo, né? E os louvores do seu povo eram louvores espontâneos, eram cânticos espontâneos, carregados de verdade, de sinceridade, né? E falamos aqui semana passada que o louvor funcionava e funciona até hoje como uma poderosa ferramenta profética nas mãos de Deus. O louvor, ele é um instrumento de profecia. Foi o próprio Deus quem estabeleceu isso acerca do louvor. E sempre que você vê nos cultos de um tabernáculo alguém profetizando, algum profeta liberando uma palavra profética para aquele povo, havia alguém tocando harpa, porque era um instrumento que acompanhava os profetas na profecia. Você me ouve bem? E até hoje é muito normal nos nossos cultos você vê que no momento do louvor, às vezes, quando, vou usar termos aqui bem assembleianos, quando o culto está pegando fogo, que Deus desceu, que o grandão da Galileia entrou na casa, pisou na casa. Alguém usa esses termos aqui? Não, você é church, né? Só o Abner. Tá. Quando alguém, principalmente alguns anos atrás, há uma década atrás, talvez acontecia muito isso, de a igreja estar naquele poderzão, adorando ao Senhor, e as pessoas falando em línguas estranhas, né? Todo mundo ali sendo tomado pelo Espírito. Alguém se levanta numa voz um pouco com volume mais alto e começava a profetizar em línguas e começava a traduzir: assim diz o Senhor. Alguém já vivenciou isso aqui? Se você não viu isso, primeira vez você vê no culto é hoje. Porque, e se você observar, esse momento era sempre no momento onde tinha alguém cantando, ou alguém tinha acabado de cantar,
estavam os músicos ali tocando. É claro que é uma coisa que acontece no meio da pregação da palavra, sim, mas sempre acontece no ambiente onde há louvor, porque o louvor é uma ferramenta profética. Falamos aqui semana passada sobre o episódio que o rei Josafá atravessou no deserto com o reinado, com o exército que precisava de água, mas não tinha água, porque estavam no deserto. E enquanto o músico começou a tocar, na verdade antes eles chamaram o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, para naquela responsabilidade de resolver o problema do povo, talvez ele pensasse que naquela vez seria um dia que ele faria chover, assim como o profeta Elias fez antes dele. O profeta Elias chegou no meio do reinado de Acabe e Jezabel e disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a face dele eu estou, que não haverá chuva, nem tampouco cairá o orvalho, até que eu volte a vocês e libere a chuva novamente, Porque o profeta tinha essa missão, tinha essa responsabilidade estabelecida pelo próprio Deus, até com relação a essas coisas da natureza. Ele liberava ou encerrava a chuva. Então talvez o profeta Eliseu, naquele momento, por saber que ele era servo do profeta Elias, talvez ele pensasse: poxa, como não tem água aqui, talvez Deus vá me usar para falar que vai chover aqui. Só que ele está numa ira contra alguém especificamente, uma ira individual contra alguém do reinado. Ele fala que se não fosse o rei Josafá, ele nem estaria ali. E logo em seguida ele fala: tragam para mim um músico. E o texto fala que, tendo tocado o músico, se não me engano é segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 11 ou 14, e tendo tocado o músico, veio sobre o profeta Eliseu a mão do Senhor. Ele começou a profetizar dizendo: assim diz o Senhor, cavem poços, cavem muitas covas, porque vocês não vão ver chuva. Ou seja, Deus não vai fazer uma coisa que vocês já viram. Vocês não vão ver chuva nem vento, mas todavia esses vales se encherão de água e será o suficiente para vocês, para os cavalos, para o exército, e ainda vai entregar os inimigos nas mãos de vocês. Por quê? Porque tinha um músico cheio da presença de Deus tocando. E aquilo funcionava como uma ferramenta profética. Aqui, no texto que acabamos de ler, você vê um espírito maligno que foi permitido pelo próprio Deus que atormentasse Saul. E Saul começa a dizer: eu preciso de alguém que toque bem. Porque não basta tocar, tem que tocar bem. Você pode dizer para quem está do seu lado: diga, não basta fazer, tem que fazer bem. Diga para outras pessoas aí: diga, não basta fazer, tem que fazer bem feito. Qual que é o problema do nosso contexto? A gente entende que porque o cara tem Deus, porque ele é crente, porque ele tem caráter, ele não precisa tocar bem, não precisa pregar bem, não precisa recepcionar bem, não precisa fazer nada, não precisa ter habilidade para nada, só basta ser crente. Enquanto a exigência de Saul, não só de Saul, a exigência de Deus para os cantores e músicos do templo e no tabernáculo era que eles fossem excelentes. Na verdade, eles eram chamados de mestres, conforme fala em 1 Crônicas. Os 288 cantores do templo, todos eles eram mestres. Todos eles poderiam ensinar a qualquer um acerca do canto. E os músicos também eram mestres. Porque quando falamos de adoração, principalmente com relação à música, não basta você tá ali para fazer para Deus. É justamente porque você está ali fazendo para Deus que você deve ser muito bom naquilo que você faz. Alguém discorda? É coisa da minha cabeça isso, gente? Olha o que Saul fala: eu preciso que vocês tragam para mim alguém que toque bem. Aí eles: beleza, eu conheço alguém, ele é filho de Jessé, ele é muito habilidoso, ele é um homem de guerra, ele é viçoso, mas ele tem uma coisa que os outros músicos que tocam bem não têm. O que? O Senhor está com ele. Porque para nós, eu falei isso ontem na escola de adoração, para nós não basta
A música não funciona para nós como funciona no mundo. A música normal, natural, ela carrega consigo ritmo, harmonia e melodia. Mas quando falamos de música, nesse contexto aqui, o louvor, a adoração, compreende-se música, compreende-se ritmo, harmonia, melodia e presença de Deus. Não basta para nós sabermos tocar, sabermos fazer, é necessário carregar a presença. E pastor, como é que a gente carrega a presença? A gente só pode carregar a presença tendo contato, constância, comunhão com a presença. Porque um ministro de louvor, que ele tem a responsabilidade de ser usado pelo Espírito de Deus para conduzir a igreja num lugar de adoração, ele não pode levar a igreja para um lugar que ele mesmo nunca foi. Porque para que ele leve a igreja até o Santo dos Santos, é necessário que ele saiba o caminho do Santo dos Santos. Como é que eu, sendo um ministro de louvor, sendo um anunciador das boas novas, da boa semente, como é que eu vou chegar na igreja e falar: irmãos, adorem ao Senhor, levante as suas mãos, se eu em casa, no quarto, eu não tenho a constância de dobrar os meus joelhos, de levantar as minhas mãos e adorar ao Senhor? É necessário que eu conheça o caminho para te ajudar a chegar lá. É por isso que Saul, os servos de Saul não procuram eles não indicam qualquer pessoa, eles indicam alguém que sabia tocar muito bem, mas carregava a presença de Deus. Mas sabe qual é interessante aqui? Que Davi tocava muito bem, carregava a presença de Deus, mas Davi era um homem de guerra. Repita comigo, por gentileza: o louvor, a adoração é uma atmosfera de guerra. Querido, se você está adorando, saiba, você está anunciando uma guerra no mundo espiritual. Não, você não está recebendo, você não está sendo atacado, você está atacando primeiro. Pastor, se quando eu estou adorando, eu estou iniciando uma guerra, qual é a melhor forma de encerrar essa guerra? Adorando. Quando você adora, você inicia uma guerra, e quando você adora, você encerra a guerra. E queridos, quando nós falamos de guerra, é necessário que você entenda que, conforme Paulo fala na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, sim ou não? A nossa luta não é contra o nosso vizinho que coloca a música no último volume às 2 horas da manhã. Diga aleluia. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra a pessoa que fala mal de você, contra alguém que tem inveja de você, ou contra alguém que passa na sua frente e não fala contigo. A nossa guerra não é contra alguém que postou uma indireta para você no Instagram. Não, a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Todos nós, a igreja, temos um inimigo em comum. Nós não podemos ter inimigos dentro da igreja. Eu não posso ser inimigo dos pastores, das ovelhas. Eu não posso ser teu inimigo. Você não pode ser meu inimigo. A ideia de Deus para a igreja é todos nós unidos para vencermos um inimigo em comum. Logo, querido, se você tem guerra com alguém de dentro do seu contexto, é necessário que você encerre essa guerra hoje, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus fala acerca da oferta? Ele fala assim, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele fala assim: quando vocês forem ofertar, e se você lembrar de alguém que tem alguma coisa contra você, não é você se lembrar de que você tem algo contra alguém. Ele fala assim: se o teu irmão tem algo contra você, não oferta, por favor, não oferta. Deixa a tua oferta ali perto ali do altar. Volta lá no teu irmão, se conserta com ele, como quem diz, acaba com a guerra. E depois você pega a oferta e volta a ofertar. Porque para Deus não recebe oferta de crente amargurado com outro crente. Deus não recebe louvor, adoração de crente que está sempre em guerra com outro crente. A nossa luta é contra um inimigo em comum. Pastor, que inimigo é esse? Ezequiel capítulo 28. Eu estou correndo para a gente ter um tempo aqui mais excelente. Ezequiel 28, no verso 13.
Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Nosso inimigo tinha como característica, o nosso inimigo tinha como sua maior característica esses instrumentos musicais que foram gerados nele no dia que ele foi criado. Lúcifer não era alguém que tocava, ele era a música tocando. Ele não era alguém que pegava um instrumento e começava a tocar. Não, a música fluía dele. É por isso que ele tem tanta raiva de você. É por isso que você atravessa aquelas guerras lá terríveis, porque ele sabe que você está fazendo uma coisa que ele teve que deixar de fazer. Ele gostava de fazer, mas não tanto o suficiente a ponto que aquilo impedisse o seu pecado. Alguém atravessa guerras aqui? Queridos, te falar uma coisa: os músicos atravessam guerras piores que você. O quê? Um músico crente, um ministro, um adorador, você pode ter certeza que ele atravessa mais guerras que você nem imagina. Porque há um contra-ataque do inimigo contra quem? Na verdade, contra todo sacerdote. Essa é a verdade. Até porque, se você for observar essas pedras que estavam nele, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, se você for observar, são essas pedras que iam no peitoral do sumo sacerdote, no tabernáculo. E cada pedra daquela simbolizava uma tribo. A ideia era que o sumo sacerdote carregasse o povo de Deus no peito, no coração. Logo, quando ele vê as pedras que foram geradas nele, estão sendo agora representadas no peitoral do sumo sacerdote, o ataque dele é maior, é pior. E como que Deus se revelava para o sumo sacerdote? Ele chegava para Moisés e falava assim: Moisés, você vai fazer um propiciatório, você vai fazer a arca da aliança, você vai colocar 2 querubins em cima dessa arca da aliança, em cima da tampa, e eu vou me revelar a você dentre os 2 querubins. Pastor, e daí? E daí que querubim significa proteção e louvor. Onde é que o Senhor decide se revelar? No louvor. O salmista fala: Tu és o Deus que habita em meio aos louvores do teu povo. Então, querido, se você deseja visitar um lugar que Deus habita, esse lugar é o louvor, esse lugar é a adoração. Você precisa desenvolver uma cultura de louvor em todos os teus dias. É necessário, querido, que você acorde cantando, que você vai almoçar cantando, que você tome o seu café da tarde cantando ou escutando um louvor, que você vai dormir cantando. É necessário, porque o louvor não é a atmosfera que Deus visita, o louvor é a atmosfera que Deus habita. É necessário que tenhamos essa constância com o louvor. Falamos aqui semana passada sobre os cânticos de livramento. Deus nos cerca de canções de libertação, de livramento, ou seja, Ele nos cerca justamente para que possamos cantar, para que possamos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Satanás não é um mito, e Satanás também não é um ser humano. Satanás é uma pessoa. Por gentileza, para melhorar a didática da mensagem, repita só mais essa vez para alguém que está ao seu lado: Satanás não é um mito, Satanás não é um ser humano, Satanás é uma pessoa. Porque o que faz de você pessoa não é o fato de você ter um corpo. O que faz de você uma pessoa são as faculdades. Você tem razão, você tem sentimentos e você tem vontade. Satanás tem razão, sentimento e vontade. Segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 3, você vê que ele planeja as suas estratégias com astúcia
e sutileza. Isaías 14, verso 14, você vê que ele tem inveja, porque ele sente vontade de tomar o trono do Altíssimo. E a vontade dele, você vê quando Jesus fala em João 10, 10, que a vontade dele é roubar, matar e destruir. Ele é alguém que tem sentimento, razão e vontade. Logo, ele é uma pessoa assim como você. Não como você no sentido de, você não é como o Satanás, amém, irmão? Às vezes tem crente que parece Satanás. Não tem não. Mas ele é uma pessoa. E como é que ele age através da música? Eu estou tentando correr, gente, para a gente poder chegar lá. Nós vamos chegar lá, amém? A música, você me ouviu dizer que ela compreende ritmo, harmonia e melodia. O ritmo, ele se conecta diretamente com o nosso corpo. Faz um ritmo para mim, por gentileza aí, Abner. Qualquer ritmo. Uma vigia, né? Uma vigia, mas faz aí. Ó, tem gente assim, ó. Não tem como, né? Tô vendo o pezinho mexendo daqui, ó. Tá bom, obrigado. Você planejou mexer o teu corpo? Você falou assim que o Abner começar a tocar, eu vou mexer a cabeça. Você planejou isso? Não, por quê? Porque o ritmo, ele se conecta automaticamente com o teu corpo. Isso é direto, isso é instantâneo, é espontâneo. Você ouve um ritmo, imediatamente você está balançando o corpinho, balançando a cabecinha. Às vezes você está dentro de casa e tem um pagodão rolando solto do outro lado da rua e você está assim. Aí você lembra e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, queima o som desse... Não deve ser a tua oração. A tua oração deve ter: converte ele. Amém, queridos? Porque, enfim, mas é uma coisa natural. A melodia, ela se conecta às nossas emoções, ok? Eu vou pedir a você, por gentileza, Iago, que faça uma melodia. Vou aumentar um pouquinho. Nossa, que climão. Nossa. Não deu vontade de ir embora? Eu senti vontade de ir embora nesse exato momento. Porque não é uma melodia triste, tensa. Parece que alguém foi traído numa novela, sim ou não? É um momento da série que vai anunciar alguma coisa muito ruim. Alguém morreu. Tipo: ei, Charles, sua mãe estava conosco e veio um tubarão no meio do mar. Um tubarão, Charlie. E esse tubarão, Charlie, ele devorou a sua mãe, Charlie. Deus te me perdoe, Deus me livre. Pode parar com isso, pode voltar para o normal, por favor. Mas você não melhorou depois que ele parou? Melhorou ou não melhorou? Clareou assim, parece que Deus voltou para cá. Por quê? Porque a melodia, ela tem esse poder de mexer com as nossas emoções. E a harmonia, pastor, a harmonia se conecta ao nosso subconsciente. Ela trabalha no nosso intelecto. É possível que uma música venha definir o que você vai pensar, independente da letra e independente do ritmo, só por causa da harmonia da música. Existem letras em músicas que são tão horríveis, tão terríveis, que a gente ignora. A gente, no caso, quem escuta. As pessoas ignoram porque a harmonia da música é tão convincente que você consegue ouvir aquela letra totalmente tenebrosa, totalmente horrível, sem que isso incomode você. Existe um pagode que fala sobre alguém que está depressivo e vai se matar. É do grupo Revelação, né? Ou do Negão de Trancinha, é Revelação, né? Eu esqueci como é que é a música que fala: vou-me embora agora, vou embora para outro planeta. Velocidade da luz, né? Ou quem sabe um dia um cometa. A harmonia é tão boa,
Mas essa letra é tanto é que eu em casa, pode voltar, Iago, eu estou em casa e eu não conseguia entender a letra que esse cara estava cantando, porque o som distante, é muito alto, não conseguia entender. Mas sempre que tocava, eu falava, caraca, essa música é muito boa, mano. Que musicão, que harmonia top. E o cara está falando que vai se matar. E tá todo mundo lá, vou me embora agora. Como que diz, vou me matar, mas eu vou me matar feliz. Tô nem aí, eu vou me matar. Ele não consegue conceber na sua mente a mensagem da canção. Por quê? Porque há uma harmonia que convence. E daí, pastor? E daí que é um instrumento que Satanás tem mais usado nos nossos dias para perverter as nossas crianças, nossos filhos, para desviar o povo de Deus do foco. Gente, tem música dentro da igreja que é de guerra, que é guerra de irmão contra irmão, e a gente está cantando na maior alegria como se fosse adoração, porque tem uma boa harmonia. Tem uma canção que fala, vai lá, estou no tom agora, e pega quem falou da minha vida. Gente, é sério? Enquanto eu não sei, graças a Deus, fez através de mim. Canta, grita, vai lá. Pra quem falou que eu tava caída. Tipo assim, pode ir lá rodar a baiana na casa daquela miserável e fala pra ela que eu tô de pé, que ninguém me parou, que eu sou braba. E tem a outra que fala, que é aquela que o senhor gosta muito. Como é que é? Tu lembra, tu não quer me falar porque tu gosta de cantar ela, né? Tem uma que fala assim, e ainda adorar, né? Como é que é o refrão dela? Só quem tem raiz. Alguém traga um troféu para ela, por favor. Só quem tem raiz aprende a chorar e ainda a adorar como se nada tivesse. Tipo assim, aprenda comigo porque eu sou muito braba, né? O salmista esperou a noite acabar para parar de chorar e voltar a sorrir no dia seguinte. Mas ela passou a noite inteira adorando como se nada tivesse. Então, mas por que a gente canta? Gente, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito sério. Por que a gente canta como se isso fosse algo que engrandecesse o nome do Senhor? Por causa da harmonia. Entra na nossa mente de uma forma assim tão leve, daqui a pouco a gente está declarando guerra contra alguém. E queridos, entenda uma coisa, a música começou a trazer problemas no reino entre o povo de Deus, quando ela parou de ser direcionada a Deus e foi direcionada ao homem. Quando o povo de Deus, Israel, começou a cantar, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. A ira de Saul se acende contra Davi e fala, eu preciso matar esse cara. Existem duas canções nesse contexto. A canção que inicia a guerra e a canção que põe um fim na guerra. Qual é a canção que inicia a guerra? Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. A canção direcionada ao homem, ela pode trazer tanta vaidade para o homem, a ponto de voltar um homem contra outro homem. Pastor, e qual é a canção que encerra a guerra? 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Olha o verso 12, Josafá morrendo de medo dos inimigos que estão vindo atacar o reino de Judá. Ele coloca todo mundo no pátio do templo e começa a orar. E na sua oração, na fala aqui no verso 12, ele fala, ó nosso Deus, tu não julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Já tirou todo o olhar direcionado ao homem, focou no Senhor. Olha o que o profeta fala para ele no verso 17.
vocês não vão precisar lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Agora eu preciso que vocês venham comigo aqui em cima. E Josafá curvou sua cabeça com a face para o chão, e todos os Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando ao Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraitas levantaram-se para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Olha o que o texto fala. E eles, se levantando cedo pela manhã, e saíram para o deserto de Tecoa. Enquanto saíam, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim estarás estabelecidos. Crede nos profetas e prosperareis. Agora escute. E quando ele tinha consultado o povo, consultou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade do Senhor, enquanto saíam diante do exército, para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Escuta aqui, pastor, qual é a canção que inicia a guerra? Saul matou 10.000, mas Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Pastor, e qual é a canção que põe um fim na guerra? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Queridos, você quer saber onde entraram os cantores? Os cantores não entraram lá atrás do exército para fazer um fundo musical para a guerra, não. Josafá falou: eu quero os cantores na frente do exército, como quem diz: fiquem tranquilos, soldados, porque a minha adoração ao Senhor vai proteger você. Queridos, no ambiente de guerra, a canção, pasmem, não é de guerra. No ambiente de guerra, pasmem, a canção não é de guerra. A canção é: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, a adoração resolve os problemas das famílias. A adoração resolve o problema de enfermidade. A adoração resolve os problemas da igreja, da família, da casa, do indivíduo. A adoração resolve todos os problemas. E é interessante. É interessante porque na nossa cabeça a adoração é assim: a canção de adoração é o worship, e a canção mais agitada é o pentecostal. Não tem absolutamente nada a ver isso, nada a ver. Não tem esse negócio de worship e pentecostal, até porque o worship, na verdade, worship é adoração em inglês. Então toda canção de adoração é worship, e nem toda canção animada é pentecostal. Porque baixinho para mim, por favor. Pentecostal, queridos, não é um estilo musical. Pentecostal é uma doutrina, é uma teologia. Quer ver só? Porque a canção pentecostal, o termo pentecostal vem do dia de Pentecostes, que o Senhor enviou o seu Espírito sobre toda a carne, aquela coisa toda em Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali foi no dia de Pentecostes. Por isso a doutrina pentecostal é os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, aquela coisa toda. Quem é pentecostal aqui essa noite? Então, a canção pentecostal, por exemplo, a gente está aqui, a gente está em ré. Tá, continua para mim, por favor. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir um descrito em Joel. Aviva-nos. Alguém vai ouvir essa música e vai falar: pô, worship. Mas não, isso é pentecostal. Vem fazer o que nenhum homem fez, o que está descrito em Joel. O que está escrito em Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então é uma canção pentecostal. Uma canção pentecostal. Pode continuar para mim, por favor, Iago.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Canta e presta atenção na letra, vai. Então, uma canção pentecostal. Estamos aqui tão sedentos de ti. Está descrevendo o cenário de Atos capítulo 2. Aí a gente pega, não, Gabriela Rocha é worship. Essa música é worship. Gente, o nome dessa música é Atos 2. Não tem como ser mais pentecostal do que a canção que fala sobre o dia de Pentecoste. Por exemplo, uma canção que a gente acha que é pentecostal, mas é totalmente worship. Senhor, não vou dividir-me. Canta. Gente, se isso não é adoração, eu não sei o que é. Não vou dividir a minha adoração, mas porque ela tem uma harmonia um pouco mais intensa, um pouco mais impetuosa, a gente fala, não, é pentecostal. Não, isso é totalmente worship, porque a adoração, queridos, ela independe do gênero musical, ela independe do estilo da música. Eu gosto quando a missionária Ruth sobe no altar e ela começa a cantar Si menor, por favor. Si menor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem. Alfa e ômega, é Senhor até o fim, santo. Gente, isso é uma canção totalmente worship. É uma canção de adoração. Mas há um estilo que a gente entende que esse estilo é pentecostal. Então, você não precisa falar, poxa, pastor Mateus subiu no altar e puxou a orelha dos pentecostais. Querido, pentecostal é uma coisa que eu sou do pé roxo. Quem me conhece sabe que eu gosto dos mistérios, dos negócios. Sim, eu sou de falar mistério em casa. Eu sou de ver demônio e brigar com demônio. Eu tenho esses negócios. Mas nós não podemos perder a adoração dos nossos lábios. Queridos, nós precisamos resgatar a centralidade de Cristo nas nossas canções. Porque quem nos salvou foi Ele. Quem nos perdoou foi Ele. Nós devemos pregar sobre Ele. Nós devemos cantar sobre Ele. Nós precisamos cantar o nome dEle, falar o nome dEle. E Ele é quem pode repreender todos os espíritos malignos. Há poder no poderoso nome de Jesus. Então, quando nós estamos adorando o nome de Jesus, Ele é o responsável por quebrar as correntes. Quando nós estamos cantando o poderoso nome de Jesus, Ele é o responsável por pôr um fim nas nossas guerras e nas nossas batalhas. Será que alguém pode erguer uma de suas mãos e começar a liberar uma adoração ao poderoso nome de Jesus? Sabe o que aconteceu com Lia naquele ambiente de total pressão que ela sofria de Raquel, porque Raquel tinha filhos e Lia não podia ter filhos. Raquel era totalmente amada pelo seu esposo, mas Lia não era. E o Senhor decidiu abrir a madre de Lia. E no quarto filho que ela tem, ela fala assim: eu vou colocar o nome desse aqui de Judá,
O nome do meu filho será Judá, porque dessa vez eu louvarei ao Senhor. Judá na Bíblia simboliza louvor e proteção. É por isso, inclusive, que a tribo de Judá era a que mais cantava, era a que mais louvava, com mais alegria, com mais intensidade. E foi a tribo, inclusive, que o Senhor colocou na porta da cidade para proteger toda a cidade. Interessante que a tribo que mais cantava era a tribo mais forte. Interessante que a tribo que mais louvava ao Senhor era a tribo que mais tinha proteção de Deus, era a tribo que o próprio Deus escolheu para proteger o povo. É por isso que Jesus, quando a Bíblia o chama de leão, a Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá. Como que diz, o leão vai rugir para todos aqueles que decidem me louvar e louvar o meu nome. Quanto mais você louva, mais o leão ruge a teu favor. Quanto mais você canta, mais proteção você carrega para a tua casa, para a tua família. Você precisa voltar a cantar. Vai se chamar Judá, porque dessa vez eu louvarei o Senhor. Querido, o louvor é um leão que ruge. Por isso, na hora do louvor, você não pode ficar parado vendo a banda passar. Na hora do louvor não se atende telefone. Na hora do louvor não se pensa nas contas que se deve pagar. Porque se o leão rugir, você não vai ver. É necessário que na hora do louvor, você esteja louvando. O louvor, a adoração é uma coisa que foi totalmente esquecida em muitas igrejas, ou na verdade nunca foi lembrada. A gente trata o louvor assim, vamos ver quem quer cantar hoje. Você, fulano de tal, vem cá cantar um louvor. Vamos ver o irmão, vem você, vem cá. Quem quer cantar hoje? Não. É necessário que os sacerdotes cantem. É necessário que os cantores cantem. Mas não é só porque é cantor que tem que cantar. É aquela fala de Davi, é necessário que o Senhor esteja com ele. Queridos, alguém com uma harpa na mão e o Senhor no coração pode fazer coisas que o inferno não pode resistir.